Aos 14 anos, junto com meu irmão gêmeo Paulo, a gente saiu de Descanso, nossa terra natal, e viemos estudar em Chapecó, no seminário menor. Queríamos ser padre, família católica, religiosa, e a gente tinha o desejo e a vontade de estudar, fazer filosofia, fazer teologia e se formar sacerdote nessa tradição católica. Então assim começou a minha vida, a minha história em Chapecó. Foi o seminário menor com Dom José Gomes que nos acolheram em 1978. Era mais interiorana, onde as pessoas se conheciam. Eu tenho várias famílias que eu sei o nome e o sobrenome delas. E a gente de vez em quando se encontra. Portanto, uma cidade menor, onde tinha uma tradição da população mais daqui ou da região, muito diferente do que é hoje, nessa diversidade e pluralidade que é a nossa cidade chapecoense no dia de hoje. Mas foi um bom início da minha vida em Chapecó. Evidente que para mim que vim de Descanso, a cidade já era grande, ela já impactava. Quando a gente viu lá os primeiros grandes prédios sendo erguidos aqui em Chapecó, sempre nos surpreendia e era motivo de muitas conversas com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, quando a gente retornava de férias para nossa família. A segunda coisa que a gente percebia o crescimento da própria cidade na época. Eu estudei 4 anos aqui, fiz o final do ensino fundamental, depois o ensino médio e só depois fui a Brusque estudar e fazer a faculdade. Então esses 4 anos, futebol chapecoense, 78, campeã catarinense com Joinville, onde teve o jogo do Vasco da Gama, onde o time do Vasco treinou no seminário, Roberto Dinamite. Que boas lembranças daquele memorável título da Chapecoense. Então eu vim para Chapecó no ano que a Chapecoense recebia o título de campeã catarinense. Então foi um momento memorável para mim. Eu acho que naquela época era a dimensão de oportunidade para mim, de um menino que vem do município pequeno, oportunidade de estudo, de conhecimento de novas experiências, de uma diversidade de oportunidades. Hoje, o que é hoje Chapecó? Claro, tem suas contradições, tem suas desigualdades, mas é uma cidade mais aberta, mais plural, mais diversa. Imagina na época que eu fiz o ensino médio e fui para Brusque fazer a faculdade, depois fui a São Paulo fazer teologia e meu mestrado, depois eu retorno a Chapecó para fazer minha pesquisa do mestrado e trabalhar na antiga Fundeste. E eu retorno depois em 95 para São Paulo também para fazer o doutorado. Então se tu me pergunta, e hoje? Hoje tem universidades comunitárias, tem universidades privadas, tem o DESC, tem Instituto Federal, tem Universidade Federal. Se transformou essa cidade numa cidade de oportunidades estudantis, universitárias. Eu acho que essa é uma marca fundamental que das agroindústrias da nossa época, onde tu morava. No lugar da Sadia, no lugar da Aurora. Era essa referência quando eu estudava em São Paulo, quando me referia a Chapecó. Hoje, quem sabe a referência é tudo isso, mas é também Universidade Federal, Instituto Federal, Universidade Estadual, universidades comunitárias, outras possibilidades de viver aqui nessa cidade com muita cultura. Na época tinha muito o sobrenome de tal família, daí a gente já identificava, essa é descendente de italiano, essa é descendente de alemães, essa é descendente de poloneses, essa de outras nacionalidades, mas tinha um pouco uma característica bastante restrita. Hoje é 30 e poucas nacionalidades do mundo inteiro presente em Chapecó, diferentes regiões do Brasil com populações e culturas diferentes presentes em Chapecó. Eu acho que essa é a riqueza de Chapecó, a diversidade, a pluralidade, o diálogo entre as culturas. Se a gente perceber assim, sem preconceito,
mas dialogando com as diferentes experiências e as diferentes culturas, eu não tenho dúvida que esse será um bom futuro para Chapecó. Eu acho que tem 3 momentos que eu destacaria aqui. Minha profissão de professor universitário, que começo a dar aula em faculdade aos 23 anos, quando iniciei o meu mestrado, já comecei a atuar como professor universitário. Em 96, depois das lutas que fizemos na antiga UNOESC, que depois se transformou em UNO Chapecó, que tive a oportunidade de ser pró-reitor, fui eleito o melhor educador de Chapecó em 96 por uma promoção e pesquisa feita pelo Clube Recreativo Chapecoense. Então, como profissional, como educador, o reconhecimento da minha cidade de Chapecó, me considerando o melhor educador. A segunda emoção ter sido como prefeito de Chapecó. Como prefeito, fazer o Hospital Materno-Infantil, fazer a luta da Chapecó Alimentos, que trabalhei 100 dias para recuperar 5.000 trabalhadores. E na época, com a presença do presidente Lula aqui em Chapecó, nos apoiou fazer o hospital, nos apoiou fazer a compra direta de alimento dos agricultores, que hoje é o PAA, e nos ajudou a salvar a Chapecó Alimentos, transferindo o controle e a gestão para outras empresas, como aqui para a Aurora, em Chapecó. Esse é um segundo momento, que foi a experiência de prefeito da cidade de Chapecó, transformando Chapecó, permitindo projetar Chapecó e fazer muitas políticas públicas. E se eu me recordo de uma pessoa que a gente fez o renda mínima, e esses senhores e senhoras, as famílias mais pobres que recebiam renda mínima, fizeram estudos, se qualificaram, organizaram-se em associações e cooperativas, e a cooperativa que ganhou a licitação para varrer a nossa cidade, limpar a nossa cidade, um senhor que pela primeira vez recebeu o salário, primeira vez entrou num banco, primeira vez teve uma conta bancária, ele emocionado, saiu do banco com aquele salário, se emocionando, imaginando seus filhos, a sua esposa, que no outro mês ia ter salário de novo, no outro mês ia ter salário de novo. E ele diz: prefeito Pedro, eu estava andando pela Avenida Getúlio Vargas e olhei para minha sombra e percebi pela primeira vez que foi a sombra de um homem que virou gente. Por isso valeu a pena ser prefeito de Chapecó, como também fazer a UTI neonatal no Hospital Regional, que é, até hoje, os 10 leitos do Hospital Regional. Isso me marcou muito. Ter contribuído também de trazer o UDESC para Chapecó, ter destinado o terreno para a Fundação Tupi, que depois foi para o Instituto Federal. E o terceiro momento importante da minha vida que me relaciona a Chapecó, que junto com a educação, que fui deputado estadual, fui prefeito e como deputado federal, nessa experiência política, foi a conquista da UDESC em Chapecó, foi a conquista da Universidade Federal em Chapecó, que tive a honra de convencer o ministro Haddad de que nós queríamos Instituto Federal e Universidade Federal, e ter feito a lei do artigo 170 das bolsas de estudo, que permitiu tantos jovens estudarem nesse estado catarinense e aqui em Chapecó, tantos chapecoenses. Então, como professor, como deputado estadual e federal e como prefeito de Chapecó, que me misturo com a história de Chapecó, eu destacaria esses 3 pontos fundamentais na minha relação com a minha querida cidade de Chapecó. Quando falo em família, a gente se emociona. O nascimento do João Pedro, 32 anos atrás, parto natural, parto normal, vi ele nascer, e nesse nascimento de um menino, de um filho, e eu até lembro, agora vai ter um filho. Daí eu comprei a casa no Passo dos Fortes, que vivi 25 anos, e quando um ano o meu menino fez um ano, ele foi morar na casa, eu lembro que era piso bruto ainda, na casa do Passo dos Fortes, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu finquei bem em Chapecó, eu tinha a minha casa em Chapecó, e o meu moleque ia ter um lugar para viver. Mesmo no piso bruto, eu estava feliz, porque eu finquei raiz em Chapecó, e o meu menino podia se orgulhar
do seu pai e da sua mãe, que nós tínhamos conquistado o direito de ter um chão, de ter uma moradia, moral no que era nosso. Outro pimpolha que entrou na vida da gente foi a Laura, né? Uma baixinha que a gente aprendeu a amar, hoje com 20 e poucos anos, que é a minha segunda filha, minha filha psicológica, que a gente se integrou. E olha a minha felicidade, o João Pedro e a Laura, convivendo e trocando a experiência junto de vida hoje, junto com a Suzana, que partilha um projeto de vida, junto com a família da Suzana, que aprendi a amar junto com toda a sua história, com toda a sua família. E, portanto, compor uma família, compor um espaço de vivência agora aqui no São Cristóvão, né? No alto da cidade, olhando a cidade se transformar. Aqui do lado tem um prédio de 41 andares sendo construído, daquele prédio primeiros que a gente viu lá em 78, e hoje vê centenas de prédios verticalizando a cidade, horizontalizando a cidade, aberta, né, com diversidade cultural, nas contradições, nas desigualdades. A gente acreditar que o viver na cidade tem que ser um direito, e um direito que se transforma em educação para todos, saúde para todos, emprego decente com salário digno para todos, cultura, lazer, arte, música, uma cidade aberta para acolher o diferente. Eu acho que essa cidade hoje tem que ser isso, se ela não é, ela tem que ser, porque ela tem que ser sustentável, ela tem que ser diversa, ela tem que ser rica na diversidade. Chapecó do futuro, ela não pode ser sinônimo de crescimento, ela tem que ser de sustentabilidade ambiental, energética, sanitária, educacional, cultural, onde quanto mais diversa, mais rica, quanto mais democrática, mais rica, quanto mais justa, quanto mais solidária, quanto mais igual do ponto de vista social e econômica, melhor de se viver, mais feliz de se viver. Eu não posso ser feliz ainda numa cidade que eu passava agora há pouco e vejo um senhor pobre em situação de rua, ver pobre sem direito à casa, ver pobre sem direito seus filhos chegar até a universidade, ver famílias com emprego de salário injusto, ver pessoas ainda sem o direito de morar, quando eu conquistei o direito para morar. Então eu acho que não tem como imaginar uma Chapecó do futuro somente para alguns, somente para uma elite, somente para alguns privilegiados. Isso não é a cidade que eu quero e que eu sonho. Eu quero continuar contribuindo para mais educação, universidade para todo mundo, para escola para as crianças desde a creche, a habitação para todo mundo ter o direito de morar no que é seu. Eu estou sentado aqui no chão da casa da gente, então como que todo mundo tem o direito da felicidade que eu tive quando eu fui morar na minha casa aqui no bairro Passo dos Fortes, e ser feliz, sustentável ambientalmente, justa socialmente e equitativa economicamente. Eu acho que isso é possível, essa é a utopia que eu acredito para o mundo, para o Brasil e para a nossa Chapecó. Tem populações, tem gente, tem cultura, tem economia, tem religião, muito antes de 106 anos. Mas 106 anos de emancipação política administrativa, quando Chapecó se transforma em município nesse território, que era todo o extremo oeste, era toda uma região enorme em 1917. Eu quero dizer 2, 3 coisas aqui. Primeiro, quando a gente comemora o aniversário do município, a gente está comemorando a história de cada um dos chapecoenses, a história de cada uma das famílias aqui, que nasceram aqui, ou que escolheram esse chão para viver, que escolheram Chapecó como eu fui acolhido lá em 1978, aos 14 anos de idade. E por isso que abrir-se para o mundo, para o Brasil, para outras nacionalidades, para outras pessoas humanas, nesses 106 anos, eu não tenho dúvida que como nós fomos acolhidos, a gente acolhe outros que vão escolher Chapecó para viver
E os que vão nascendo aqui, como João Pedro, meu filho, como a Laura, não tenho dúvida que a gente vai fazer uma Chapecó do futuro mais feliz para ti, para nós, para o nosso povo chapecoense. Parabéns, 106 anos que os chapecoenses e as chapecoenses construíram. Parabéns, 106 anos para todos os chapecoenses que construíram juntos esta história. Você se mistura com a história de Chapecó. Você faz parte desta história.